Meetzinho bem legalzinho, mas eu tive um probleminha com ele, mas vamos lá que vai ser da melhor forma de qualquer jeito, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre excelência de atendimento, que é uma área muito importante hoje dentro de qualquer comércio. Todas as empresas e marcas, elas trabalham para poder oferecer o melhor produto e o melhor atendimento. Então, todas as empresas fazem tudo para ter esse contato direto com o cliente. E hoje isso acaba sendo um diferencial. Por quê? Antigamente as pessoas tinham uma atenção voltada mais para a questão do produto, da qualidade do produto. E hoje em dia, uma excelência em atendimento vai muito além do produto e do que a empresa oferece. Ela abrange também toda essa questão de como ela se relaciona com o cliente. Então, o que seria a esse atendimento? De uma maneira bem simples, ela trata da gente entregar de forma eficiente o nosso serviço, garantir a satisfação do cliente e também muito sobre a gente gerar emoções. Eu sempre dou ênfase na questão de gerar emoção, porque o ser humano, ele é um ser muito voltado para a emoção. Então, as coisas que tendem a marcar eles, ou são coisas muito positivas ou muito negativas. Então, vale a gente fugir daquela linha de atendimento padrão, o que normalmente a gente encontra. Não é um mau atendimento, ele chega até a ser um bom atendimento, só que às vezes eles não nos marca, porque ele é algo mais robótico, algo que não tem aquela personalidade da marca, algo que de fato te chame. E para a gente atingir isso, é importante sabermos também diferenciar o que é atendimento e o que é tratamento. E eles precisam andar juntos para a gente, de fato, ter esse resultado efetivo. O atendimento, ele é sobre a gente satisfazer as demandas de informação, de produto ou serviço. Isso depende muito também da empresa, sobre o equipamento que ela dá de suporte para os funcionários trabalharem, sobre os insumos que é utilizado, sobre a entrega que a gente faz para o cliente. E o tratamento, ele se diz da maneira como o cliente ele é recebido, como ele é tratado. E para isso dar certo, precisa ser esse casamento. A gente precisa ter um bom atendimento, a gente precisa ter o nosso produto feito da melhor forma, com a qualidade, entregar do jeito que o cliente espera, com um bom tempo, isso é muito importante. E vem junto o tratamento. Um cliente ele não consegue ter uma experiência, por exemplo, em excelência, se ele tiver só um bom atendimento e faltar um pouco na parte de tratamento, ou se ele tiver um excelente tratamento, só que o produto não condizer com a espera dele. Então, a gente sempre tem que trabalhar nesse conjuntinho aí. E vale muito a pena lembrar que hoje os clientes eles se lembram muito mais de um bom atendimento do que o valor que foi cobrado por aquele serviço. Porque hoje as pessoas eles querem ter experiências. Muitas vezes a gente não sabe, mas alguém está indo na nossa loja nos prestigiar para comemorar uma data especial, um aniversário de alguém, ou até um primeiro encontro. Então a gente sempre tem que tratar aquilo como uma experiência única para aquele cliente. E todos eles devem ter essa atenção e esse tratamento. Trazendo um pouquinho para a nossa realidade, eu vou trazer alguns tópicos que se encaixam com o nosso dia a dia para ser mais fácil de ser assimilado. E se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa, vocês podem falar que a gente escuta e vê uma coisinha bem legal para a gente fazer juntos, trabalhar e tirar qualquer dúvida ou qualquer questão, tá bom? Os passos do atendimento, ele se diz sobre o atendimento relacional, que é o que a gente tem como empresa diretamente com o cliente, e o atendimento mútuo. E como o atendimento e o tratamento, esses dois eles devem andar juntos para a gente conseguir ter essa excelência, esse resultado final que vai trazer muito retorno positivo para a gente. O que é o atendimento relacional? Diz respeito ao contato direto que a gente tem com o cliente, sobre a recepção, sobre o tratamento. E o atendimento mútuo, ele é o que está nos bastidores na empresa. É tudo aquilo que não é dito para o cliente, mas é visível para ele. Então, ele percebe sobre isso. E a primeira etapa do atendimento, para a gente conseguir atingir essa excelência e captar clientes cada vez mais e conseguir ter aquela fidelização, a gente precisa seguir alguns passinhos. Eu coloquei em uma ordem de 1 a 6 para a gente entender um pouco melhor.
que primeiramente é o atendimento mútuo, que é sobre toda a preparação que a gente faz para poder receber o cliente no nosso ambiente. Não só no nosso ambiente, mas para apresentar a marca para ele, seja em delivery, seja em loja física. Mas vamos dar um foco especial aqui para a questão do contato direto com o cliente, tá bom? Primeiro, quando a gente fala de relacionamento, do atendimento mútuo, a gente tem que dar muita ênfase na primeira percepção do cliente, que é sobre a limpeza, organização do ambiente, a disposição do display, se as coisas estão visíveis para ele, sobre os produtos que a gente oferece, como os nossos brownies, cervejas, paletas, e tudo está disposto da melhor forma e de uma forma que seja muito, eu vou botar assim, assertiva, que gere um desejo nele, tá ali de frente para ele, e a gente pode usar como uma venda sugestiva também no meio do nosso atendimento. Sobre as coisas estarem sempre repostas, a gente trabalhar com estética e principalmente com a autoapresentação. Então, um resuminho disso tudo é a gente conseguir manter o nosso salão sempre limpo, organizado, sobre termos postura, zelo com a forma que a gente se apresenta, com o nosso uniforme, estarmos sempre ali na linha de frente, enxergando o cliente, para ele não ter que nos procurar ao chegar no estabelecimento. É sobre como ele vai ter essa percepção inicial de quem nós somos e do que a nossa marca representa. Isso é muito importante. Não adianta a gente ter um atendimento excelente, sendo que, às vezes, o salão pode estar bagunçado e passar uma impressão de desleixo, de descuido. Então, é muito importante a gente ter atenção nesse primeiro passo, que é a preparação de todo o ambiente onde nós vamos receber esse cliente. É um privilégio a gente receber ele ali. A gente vive num mundo onde hoje em dia as pessoas resolvem tudo pela internet. Nós queremos comprar uma roupa, nós temos aplicativos para fazer isso, principalmente para alimentação, que a gente tem vários. Nós mesmos atuamos em 5 aí, iFood, Rappi, estamos atuando em com James, 99 Food, então é uma gama muito grande, além do atendimento presencial. Então, a gente sempre tem que estar disposto a entregar o melhor da nossa marca e mostrar que a gente está preparado ali para atendê-los da melhor forma. Depois que a gente trabalhou toda a questão da apresentação, de como eu vou me mostrar para o cliente, mostrar o meu estabelecimento, a gente precisa estar muito preparado a respeito do conhecimento do produto. Quando o cliente chega até mim, eu preciso ter um conhecimento completo sobre os itens que eu trabalho, preciso conhecer o serviço, o produto, os meus ingredientes, e eu preciso primordialmente saber qualificá-los. E a melhor forma de qualificar o nosso produto é conhecendo ele a fundo. Então, assim, a gente nunca é pego despreparado e nós conseguimos atender o nosso cliente de uma forma cada vez melhor. Pois se ele tem alguma questão, se ele tem alguma preferência, ou se ele até mesmo não pode comer algo, a gente não tem aquela dúvida para responder ele. A gente vai ser assertivo, vai passar confiança e vai conseguir oferecer o melhor de acordo com a necessidade que ele trouxe para a gente. Tendo atenção nesses pontos, a gente vai para a abordagem, que é quando o cliente ele chega na loja e a gente precisa ter essa visão primordial. O cliente ele nunca deve chegar e ficar perdido. A gente sempre tem que ter essa visão muito ampla. Então, quando o cliente está chegando na loja, eu já preciso avistá-lo, já preciso abordar da melhor forma. E eu sempre dou ênfase para a gente abordar com emoção. Porque aquele primeiro contato que a gente tem com o cliente, normalmente é o que vai marcar, normalmente é o que vai direcionar todo o restante do atendimento e, consequentemente, a experiência que ele vai ter ali dentro do nosso estabelecimento. Então, a gente aborda com emoção, em vez de trazer aquele atendimento genérico de boa noite, Marina. Perdão, normalmente a gente não sabe, mas de chegar e falar boa noite, tudo bom? Qual é o seu nome? Marina. A gente trazer uma emoção para aquilo, a gente abordar muito boa noite, seja bem-vindo. A gente traz algo além, não que é só aquela coisa mecânica, a gente traz uma emoção verdadeira e a gente já consegue criar um vínculo ali. Ele se sente especial, não é só mais um atendimento, não é só mais um cliente naquele dia que nós estamos atendendo.
ele é o cliente, ele está ali, a gente está prestigiando ele da melhor forma possível. Então, muito boa noite, seja bem-vindo. Já conhece o cardápio? Então, é sobre a gente se mostrar disposto a entregar o nosso melhor e demonstrar isso, porque a gente consegue ler quando a pessoa está à vontade em fazer isso, nós conseguimos perceber como nós, de verdade, somos bem-vindos. E trazer essa abordagem com mais emoção, com mais verdade, é muito importante para esse primeiro contato com o cliente. Depois disso, vem a questão de a necessidade. A gente já tem um ponto positivo que, quando o cliente chega ao nosso estabelecimento, ele espera, que é sanar uma necessidade que ele tem ali no momento. Ele chegou porque ele está com fome, ele quer comer algo e, às vezes, ele pode já conhecer e querer estar ali de novo ou não conhecer. Independente da situação, nós devemos sempre mostrar o nosso melhor, independente de quem seja, quando seja. Nós nunca devemos julgar alguém por qualquer coisa. Devemos sempre entregar o nosso melhor, com o máximo de emoção, o máximo de entrega possível, para qualquer cliente, seja ele a primeira vez ou seja ele a 10ª, 20ª vez. Isso é muito importante, porque é algo que às vezes se perde. Por exemplo, muitas vezes chegamos em algum estabelecimento para comprar algo e, de princípio, a gente já é abordado. Então, já tem aquela abordagem, as pessoas querem nos acompanhar, fazer aquela venda, elas querem nos escutar. E depois que ela é efetivada, parece que a gente que se esquecem da gente, não somos mais alguém ali. E isso acontece com certa frequência. E a gente nunca deve achar que depois que o cliente foi fidelizado, a gente deve amenizar. Muito pelo contrário, a gente deve demonstrar cada vez mais interesse, porque ele está ali com a gente constantemente. Ele já demonstrou que tem algo ali dentro que faz ele vibrar de emoção, faz ele querer estar ali. Porque dentro do mundo que a gente vive hoje, com vários clientes, vários concorrentes, o que que nós podemos entregar de diferencial além de um produto excelente? Pois a gente já tem um produto com ótimos ingredientes, de ótima qualidade, ótima aparência. Então, para a gente virar referência em mercado, para a gente entregar um atendimento realmente completo, entregar o que o cliente de fato deseja, a gente precisa apostar simplesmente em cumprir os nossos processos da forma que foi instaurado, que é a melhor possível, e entregar o nosso máximo, o nosso melhor, e fazer esse cliente se sentir especial ali. Eu falando, até lembrei uma vez que tem um cliente que ele sempre vai lá na loja com certa frequência, e ele sempre é recebido por todos. Quando ele chega, todo mundo fala: e aí, tudo bem? Como é que você tá? Na hora de ir embora também. E no último feedback, ele falou: eu adoro vir aqui porque eu sempre me sinto como um rei. Então, é sobre isso, a gente mostrar que as pessoas elas têm uma importância, que a gente quer que elas estejam ali, sim, com a gente, que ela volte hoje, amanhã e sempre. E todos os dias que ela estiver ali, ela vai ter a melhor recepção, o melhor atendimento, e a gente vai sempre entregar o melhor produto para ela. Então, entendendo o nosso produto, entendendo o que a marca preza, o que a gente trabalha, o que a gente pode oferecer, já é um passo importantíssimo, porque a gente vai conseguir fazer um atendimento com uma clareza maravilhosa. A gente vai conseguir trazer tudo de fato que o cliente deseja. E dentro disso, a gente consegue até fazer a questão de agregar valores à venda, agregar valor ao nosso produto principalmente. Porque, como eu já disse anteriormente, hoje em dia a boa experiência do cliente ela está ligada a um conjunto de coisas, não é só mais ao produto, mas ao produto, custo-benefício e, principalmente, ao atendimento, ao contato que a empresa tem com o cliente. E é muito importante estarmos sempre dispostos a fomentar isso, a entregar o melhor e a suprir essas necessidades. Dentro do atendimento, é muito importante também a gente transmitir confiança e verdade e sempre ser claro. Eu, inclusive, falo, assim, sempre gosto de ditar até os meus passos, porque muitas vezes os clientes, eles chegam, a gente faz todos os atendimentos e a gente precisa virar para fazer alguma coisa ou pegar uma maquininha. Então, até isso conta muito de você ser claro com ele, de virar e falar: poxa, Marina, eu só vou pegar a maquininha aqui, tá bom? Só um minutinho. Isso passa uma confiança. Ele fala: poxa, ele vai virar as costas para mim por 2 segundos, mas ele fez questão
de me falar isso. Para ele é importante saber que eu estou sendo visto e que eu não simplesmente dei as costas para ele. Eu tentei suprir a necessidade dele da melhor forma e sempre sendo muito claro. E isso até mesmo com a questão da nossa oferta para o nosso produto. Uma cliente, essa semana, inclusive, ela ficou muito grata porque ela gosta do burger com pão australiano e queijo cheddar. E ela sempre pede um bacon Z sem bacon. E eu virei para ela e falei, olha, você pode pedir um combo classic. Por que que você pede um bacon Z sem bacon? Eu procurei entender a necessidade dela. Ela falou, não, poxa, porque eu gosto do hambúrguer com pão australiano. Eu falei, poxa, a gente pode pedir um classic com troca de pão. Você ainda vai ter uma economia de R$ 2 dentro do seu pedido. E ela ficou, nossa, sério? Eu posso fazer essa troca? Então, ela não me falou exatamente a necessidade, mas eu tive a empatia de tentar entender o porquê que ela sempre pedia aquele burger sem bacon. Então, ela só queria comer um burger com um pão australiano, e ela não sabia que poderia fazer essa troca. Então, quando a gente sonda o cliente, a gente presta atenção nas necessidades dele, a gente consegue trazer uma solução cada vez melhor. E isso entra até mesmo a questão da venda sugestiva. Por quê? O cliente, ele a todo momento demonstra um pouquinho de interesse em algo. Então, se eu estou ali no caixa com ele, fazendo meu atendimento, e ele desvia o olho para uma cerveja, ou para um brownie, ou para qualquer outra coisa, eu posso pegar isso como um gatilho, porque eu percebi que ele teve uma necessidade no momento, consegui enxergá-lo genuinamente. Eu não estou só lançando o pedido, eu estou enxergando ele, eu estou olhando para ele, do início ao fim. Então, eu consegui ter essa percepção, eu já consigo agregar valor maior ainda. Poxa, Renata, eu vi que você estava olhando a cervejinha, por enquanto você aguarda seu lanche, que vai demorar uns 20, 15 minutinhos, você não quer tomar uma cerveja bem geladinha? Eu pego agora para você no freezer, a mais gelada de todas. Então, eu consegui entender uma possível necessidade e ainda qualifiquei o meu produto. Quando uma pessoa a gente tem isso na nossa marca, a gente vende burger e cerveja. Então, a pessoa que gosta de cerveja, ela gosta de tomar a cerveja mais geladinha de todas. Ela quer comer o melhor burger. E dentro disso, a gente consegue até agregar outros fatores, coisas que eles às vezes nem sabem. Então, por exemplo, a gente tem ali no cardápio o Crispy e a gente tem um Nuggets também, só que ainda não está no cardápio. Só que muitas vezes isso passa batido pelo cliente. Então, aquele cliente que às vezes vira e fala, vai demorar muito, eu estou com fome. Poxa, olha, o nosso tempo de preparo, como o nosso produto é super fresco e a gente só prepara ele na hora que o seu pedido sai, ele vai demorar de 15 a 20 minutinhos. Mas se você tiver com fome, eu posso fazer o seguinte, a gente tem uma porção de crispy de queijo Gouda ou de nuggets, que é excelente para você comer como uma entradinha. E eu mesmo levo lá na mesa para você. Vamos levar como entradinha até o seu lanche sair? Isso agrega muito valor. A pessoa ela viu que você teve uma preocupação, trouxe uma solução e ainda se dispôs a servi-la na mesa, sendo que os nossos clientes sabem que o nosso serviço ele é no balcão. Então, surpreender ele também faz gerar um sentimento. Poxa, eu fui naquele lugar, foi a primeira vez, ele entendeu a minha necessidade, ele procurou supri-la, foi uma pessoa super educada, que me deu uma boa noite maravilhosa, um bom dia, uma boa tarde. Isso conta muito, isso agrega muito valor à nossa venda e à nossa marca também. A gente passando por esse passo da abordagem, a gente passa para a fase de fechamento de venda, que é muito importante a gente fazer nesse fechamento a nossa confirmação, que é onde a gente vai ter certeza de que o cliente não vai ter nenhum tipo de imprevisto ao receber o seu pedido. É muito importante ele ter uma experiência completa do início ao fim. É muito chato, às vezes, a gente pedir alguma coisa, esperar um tempinho e na hora de receber vinha alguma coisa errada, algo trocado, e a gente tem que esperar mais um tempinho. Isso acaba frustrando a gente, por mais que a gente conseguiu ter um atendimento excelente. A excelência de atendimento também entra na questão do tempo. Então, é importante a gente ter um tempo bom. E nessa finalização, a gente vai fazer essa confirmação, vai passar o pedido do início ao fim, confirmar se está tudo certinho, fechar a venda e assim direcionar
quais são os passos que o cliente vai ter depois dali. Então, bom, Henrique, a gente finalizou aqui o seu lanche. O tempo de espera é uma média de 15 a 20 minutinhos e você retira ali ao lado com a Ellen, tá bom? Então, eu acho essa questão muito importante. O cliente ele tem noção de fato, a clareza de um tempo verídico, e muitas vezes é melhor a gente jogar um pouquinho para cima do que dar um tempo incerto. É melhor nós entregarmos um lanche um tempinho antes do que um lanche atrasado. Mas o melhor é a gente conseguir ter essa certeza. E a gente tem na comunhão ali da equipe toda, dessa troca. Então, os atendentes, eles conseguem passar para o caixa ali qual é o tempo exato, mais ou menos, que os pedidos estão saindo, para a gente conseguir passar essa informação com clareza. Algo que também gera um vínculo muito grande com o cliente é essa questão da gente abordar por nome. Então, a gente sempre perguntar o nome do cliente durante a venda, conversar com ele ali, chamando pelo nome, e interessante também a gente falar dos colaboradores com que ele vai ter contato pelo nome. Isso estreita um pouco o laço. Então, quando eu abordo um cliente que não sabia que o pedido era no caixa, e eu de imediato percebi isso e fui abordá-lo na mesa para ele não ficar esperando, eu vou lá, faço aquele atendimento primordial, aquele de abordar, oferecer a ajuda para explicar o cardápio, para ele entender e direcionar. Então, eu não vou direcionar simplesmente para o caixa. Olha, Marina, você vai fazer o pedido, escolhendo tudo certinho, você vai fazer o pedido ali com a Renata, tá bom? E isso. Então, assim, o importante é a gente sempre ter essa visão e essa troca muito verdadeira, muito genuína com o cliente também. E esses pontinhos podem parecer às vezes bestas, mas eles acabam fazendo uma grande diferença no estado final. Porque quando o cliente chega no caixa, ele chega já sabendo o nome do atendente, ele se sente um pouco mais próximo da marca e das pessoas que trabalham ali com isso, e isso já vai criando com ele naquele segmento com a marca em si. Ah, depois que a gente passa o fechamento da venda, a gente tem o pós-venda. O pós-venda, ele começa a partir do momento que o cliente sai do caixa até o momento que ele vai embora do nosso estabelecimento. Então, a gente tem que acompanhar ele do início ao fim. A partir do momento que coloca o pé na loja, já é visto, já é abordado, até o momento que ele vai embora. Então, o pós-venda, ele se dá de o cliente sentou na mesa, mas eu estou de olho ali, está um pouquinho inquieto, para ver se não tem nenhum cliente próximo, para eu abordar e perguntar, poxa, qual é o seu pager? Qual é o seu pedido? Eu posso dar uma olhadinha para você? Isso demonstra preocupação, demonstra interesse. Às vezes, não tem muito tempo que o cliente está esperando aquele pedido, mas para quem está com fome ali no momento, qualquer um minuto, já, às vezes, já é muita coisa. Então, quando a gente demonstra essa preocupação de ir até o cliente, de verificar de fato qual é o pedido que ele está ali, qual o tempo de preparo e voltar e dar um retorno. Poxa, Eli, olha, eu acabei de verificar seu pedido, ele já está derretendo o queijo, e em breve a gente te chama para entregar ele, tá bom? Isso demonstra muita clareza, muita transparência e muito cuidado também. Poxa, já tive um bom atendimento, eles se preocuparam em ver a minha inquietação, eles se preocuparam de saber qual é o tempo que eu vou receber meu pedido para eu ficar mais tranquila. E dentro disso, se o cliente tiver um pouquinho assim, poxa, eu pedi ali tem pouco tempo, mas eu estou com muita fome, a gente pode se mostrar também. Poxa, eu posso adiantar a sua batatinha para você ir comendo por enquanto seu burger sai? Isso é uma boa, porque às vezes as pessoas estão inquietas porque ela quer beliscar alguma coisinha. Ela chegou ali do trabalho, ela está cansada, está com fome, ela quer uma coisa muito rápida, só que ela quer aquele nosso hambúrguer maravilhoso, também gostoso, que ela sabe que vai demorar um pouquinho para sair. Então, a gente sempre pode se dispor e ter a proatividade de entender qual é a dor que aquele cliente está sentindo no momento e trazer a melhor solução para aquela circunstância. Mostrar que a gente, de fato, se preocupa, se importa e está ali para suprir todas as necessidades que venham aparecer. Cliente sentou na mesa, veio pegar o lanche, a gente vai para o feedback. Muito importante o feedback, ele inclusive é tema, ele é pauta de bonificação, porque é algo muito importante, algo que a gente precisa ter o prazer de fazer.
A gente só tem a oportunidade de continuar exercendo o serviço de excelência se a gente souber o que os nossos clientes, as pessoas que nós estamos atendendo, o que elas estão sentindo, qual é a sensação, qual é a experiência que o nosso trabalho, que o nosso produto e que o nosso atendimento está trazendo. Consegue ter parâmetros com isso. A gente faz o feedback inicial, que é quando o cliente começa a comer o lanche ali, e a gente já pode abordar da melhor forma possível, sem assustar, de uma forma leve, mostrar preocupação, que você está indo ali fazer o feedback para ver se de fato está tudo certinho. Então, normalmente a gente às vezes consegue lembrar o nome do cliente, então se a gente lembrar, a gente aborda pelo nome de uma forma bem tranquila, ou então até uma abordagem um pouquinho menos informal, vamos dizer assim, de chegar no cliente e perguntar de fato, oi, com licença, boa noite, vem saber se o seu lanche está tudo certinho, a carne tinha o que você queria, as batatas crocantes, porque ali ele já vai conseguir te trazer um retorno. Porque é muito importante esse feedback inicial, porque eu me tiro como exemplo. Eu não sou uma pessoa que tem a tendência de reclamar. Eu vou em algum estabelecimento comercial, fazer um lanche, uma refeição, e algo não me agrada, eu não sou do tipo que eu vou atrás ou eu vou reclamar. Eu simplesmente, às vezes, não vou terminar de comer aquele lanche, eu vou comer da forma que está e vou embora e talvez eu não volte. Mas se alguém chegar em mim para me perguntar, eu consigo passar isso de uma forma leve, de, olha, só uma dica, um feedback, isso aqui não estava tão legal, mas, ó, esse aqui tá ok, só para a gente ter essa melhora e etc. Então, nesse momento, a gente já consegue reverter toda a situação. Poxa, estava tudo gostoso, mas minha batatinha não estava tão crocante. Poxa, Marina, mil desculpas. Olha, esse ele de fato não é o nosso padrão, mas eu posso fazer o seguinte? Posso fazer a troca dessa batatinha para você agora? Eu te trago em um minutinho uma batatinha super quentinha, crocante, para você ter a melhor experiência do jeito que você estava esperando. Isso conta muito, faz uma diferença. Poxa, a pessoa veio na minha mesa, entendeu o que que eu estava passando e procurou melhorar a minha experiência. Ela já estava boa, era só um detalhe, mas ele fez ela ser incrível. Ele fez eu ter a experiência que eu queria do início ao fim. Você surpreendeu. E essa questão do surpreender vem de detalhes mínimos. É sobre a gente entender o que a gente faz e o que a gente pode fazer para surpreender algo de diferente, algo que o cliente não está esperando, algo que vai mexer com ele. Como, por exemplo, todos os clientes do Meets, eles sabem que o nosso atendimento é ali no balcão, mas se o dia está tranquilo, se a noite está tranquila, por que que eu não vou servi-lo ali na mesa? Vai ser uma surpresa para ele. Como a gente faz, e quando a gente chega no balcão, na mesa do cliente, com o lanche ele para servi-lo, ele já associa e fala, uai, o pager tocou? E a gente, não, eu fiz a questão de vir trazer o lanche para você. Eu posso te servir de sachês, precisa de guardanapo, de canudinho? Isso faz uma diferença enorme, o que a gente nem imagina. Quando você é acostumado a servir numa mesa e sabe que você vai ser servido, isso não vai ser uma surpresa. Agora, quando você espera levantar para pegar o prato e já está acostumado com isso, e alguém vem com toda a disposição para te servir na mesa, pergunta se você deseja sachês ou qualquer outra coisa que não está ali presente no momento, se dispõe a ajudar, isso é uma surpresa. Uma surpresa também é a gente estar do lado de dentro do balcão, mas sempre com um olhar atento aos nossos clientes ali no salão. Então, é o momento que ele vai procurar um guardanapo e vai perceber que não pegou. Na hora que ele for levantar, você já vai estar chegando com o guardanapo. Percebi que você estava procurando o guardanapo. Eu vim trazer para você. Isso surpreende mais. E para a gente conseguir fazer isso, nós temos que estar com esse olhar sempre atento. E nós temos sempre que entender que o cliente, ele é a nossa prioridade, do início ao fim. A nossa empresa não consegue viver, conseguimos desempenhar a nossa função se a gente não tiver os nossos clientes. Eles são a nossa estrela principal do nosso show. Ele é quem a gente deve ter atenção do início ao fim. Sem ele, a gente não consegue exercer nada dentro da operação. Então, a gente sempre tem que ter essa concepção de que o cliente é o meu maior tesouro dentro do que eu estou me propondo a fazer.
e sempre servir como se fosse a pessoa mais importante da sua vida. Então, você vai dar o seu melhor, vai entregar a emoção e vai fazer ele sentir uma experiência de fato. E é como eu disse, as pessoas, elas carregam para si sentimentos. Então, as coisas só vão marcar para elas se for algo muito ruim ou muito bom. Dianas, padrões, não marcam a gente. Faz a gente, às vezes, se sentir bem ali no momento, mas não nos remete lembrança. Porque quando a gente vai lembrar dos atendimentos que nós passamos, a gente consegue lembrar só de duas situações. Ou daquele que a gente ficou muito irritado porque não trouxeram a solução para o nosso problema, não nos atenderam da forma que a gente queria, e a gente fica fora de si com isso e marca a gente por muito tempo. Ou aquele atendimento que nos surpreendeu, que a gente vai ficar lembrando e vai falar, poxa, eu queria sair para um lugar legal, eu vou naquele lugar, porque sempre que eu chego lá, eu sou muito bem tratado, eu me sinto de fato. E é sobre um pouquinho isso, essa etapinha que a gente passa dentro da nossa operação. Nosso tempinho está acabando, mas eu vou abordar umas coisinhas só rapidinho que é importante a gente saber. Que sempre devemos para os nossos clientes e a experiência que ele tem como um todo, como uma prioridade constante. Então, sempre manter uma loja organizada, muito bem posicionada. Eu digo isso até mesmo das cadeiras, não tem ninguém na mesa, mas as cadeiras estão um pouquinho desalinhadas. Isso já passa a imagem também. Se o cliente entra e vê tudo certinho, ele tem uma sensação de que a gente tem um cuidado extremo com todo o processo, como um todo. Sempre ser proativo quanto às necessidades perante as situações, que é um exemplo que eu dei agora, do guardanapo. O cliente ele foi na mesa, você estava observando ele. Eu vi que ele tinha o lanche, ele tinha bebida, ele tinha sachês. O que ele está procurando? Ele não pegou o guardanapo. Eu vou lá levar para ele. Eu vou mostrar que eu estou cuidando dele a todo momento que ele esteve presente aqui. E também surpreender, sair do óbvio, atender com emoção e criar. Então, como é que a gente faz isso? Seguindo essas etapas da melhor forma possível, se entregando, fazendo de coração, cuidando de fato, do início ao fim, mostrando que ele é a nossa prioridade, a nossa estrela, e que a gente está ali para fazer ele ter a melhor experiência que ele vai ter naquele dia. E se ele voltar no outro, ele vai ter uma experiência mais incrível ainda. E a gente vai se assegurar de garantir isso, sempre atendendo com emoção, mostrando preocupação e enxergando ele, do início ao fim. Isso faz completa diferença. Isso faz o cliente criar laços e querer estar ali constantemente com a gente. E isso é muito notável, porque quem trabalha com atendimento e cria esses laços sabe que muitas vezes os clientes chegam na loja já procurando a gente. Cadê o fulano? Ele já quer dar aquele oi, aquele boa noite. Às vezes ele foi ali, ele passou só para falar com você, mas ele vai fazer questão de no dia que ele for sair com a família dele, ele vai lá, porque ele vai prestigiar aquele lugar, ele vai te prestigiar e nós vamos prestigiar ele e toda a família dele. Todo mundo que ele se dispor a trazer. E é isso, gente. A gente tem que sempre focar nesses pontos, são coisas muito óbvias, mas que passam despercebido muito fácil. Isso é um trabalho diário, isso é dedicação, isso de fato é trabalhar com emoção, com amor. Quem trabalha com atendimento, quando começa a fazer isso, começa a se apaixonar mais, porque o retorno que a gente tem é incrível. E isso faz a gente trabalhar cada vez com mais amor, com coração, e a diferença que isso tem na nossa vida, no nosso atendimento e no nosso ambiente de trabalho, ela é gritante, é enorme. E é isso, gente. Quero agradecer a todos. Se alguém tiver algum ponto para falar, vamos colocar aí, essa é a hora. Vamos trocar um pouquinho de experiências. Nossa, Parabéns! parabéns. Eu anotei uma página aqui de coisa. Muito bom, perfeito, arrasou. A gente também queria agradecer Falar um você ter pouquinho aceito. mais. 40 minutos é pouco. Dá vontade, né, de falar. Eu tinha coisa para falar, mas acho que a gente não consegue. É só agradecer também, Vitor, você ter vindo, né, ter aceitado esse desafio. Obrigada. Nossa, foi super completo. Obrigado a Obrigada vocês. mesmo. Escolhi a pessoa certa. Arrasou. Alguém quer Obrigado a falar todos alguma vocês coisa? pela Tem participação. 1 minutinho e 20 segundinhos. Alguém quer falar alguma coisa? Achei muito completo. A diferença de
lidar com a emoção, né? Não só ser respeitosa, mas fazer a diferença para ser inesquecível, né? Não é só dar um bom atendimento. E deixar de ser mecânico, né? Ser uma coisa personalizada, né? Tentar trazer essa emoção e essa personalização, né? Para que ele se sinta mais especial do que uma coisa mecânica, que a gente fala para todo mundo. E sobre o feedback, é muito fácil a gente receber feedbacks positivos, né? Muito legal. E a gente tem que estar preparado para receber os feedbacks negativos, e é muito bom tê-los, né? A gente precisa se enxergar, ver como o cliente nos enxerga. Isso não é um problema, é importante a gente ter, e eu fico agradecida toda vez que eles me dão essa chance de enxergar o meu negócio. Na verdade, é assim que eu penso e que a gente tem que levar. Certo? Nossa, Deixa eu falar um minutinho, Certíssimo. 30 segundos. Vitor, parabéns pela apresentação, agradecer imensamente. Eu não sou um participante assíduo da Escola de Líderes, mas hoje vim em especial porque eu vi o tema da escola e vi que seria com sua participação. E a gente ontem, inclusive, vivenciou uma experiência aqui numa das nossas